O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 25, celebramos a 21ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho hoje um tanto curto, porém traz uma mensagem muito forte para todos nós. Eu tenho dito, e as dioceses, as congregações, os documentos da igreja têm dito, o documento de Aparecida tem dito, o documento do Papa Francisco, este Evangelii Gaudium, Evangelho da Alegria, o documento Comunidade de Comunidades também está dizendo que nós precisamos sair em missão. Nós precisamos estar em estado permanente de missão. Um cristão, um filho em estado permanente de missão. Significa que sair da inércia para definitivamente estarmos vivendo o amor de Deus no nosso dia a dia. Por que eu estou falando isso? Eu falo isso porque nós muitas vezes fazemos como os fariseus. Vivemos em cima de regras. As regras nos regem. As regras nos regem. As normas. Era isso que estavam falando para Jesus. E era isso que Jesus estava falando para os fariseus. Vós ficais em cima das regras. Vocês pagam o dízimo disso, devolvem o dízimo daquilo, do cumim, da hortelã, mas esquece de praticar a justiça. O que deve haver? Deve haver um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio. E que a prática da justiça, que a prática da caridade, que a prática do amor, ela possa vir a suplantar, ela possa vir a equilibrar a vivência da regra, da norma. Claro, nós vamos ter que ter regras, temos que ter normas, mas que essas regras, que essas normas sejam baseadas na regra do amor, na lei do amor, da fraternidade, porque senão ela fica como regra. Regra como regra, ela não constrói o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui para os fariseus, mas quando você começa a construir o amor, as regras começam a ficar diferentes, começa a se facilitar a vivência e a construção do reino de Deus. Pode olhar isso. Se você é uma pessoa muito regrada, com muitas coisas, você não tem dinamismo. A dinâmica não aparece. A novidade não aparece. E começamos, então, a ficarmos parados. Não vamos conseguir vencer aquilo que precisamos vencer, que é o dinamismo do reino de Deus. Vai olhando para você ver como é que é. Olha, quando você começa a regrar demais, as novidades não aparecem. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus ir agindo, a palavra de Deus ir agindo, a Eucaristia ir agindo, você olhando, encontrando as pessoas, com certeza as regras rígidas vão desaparecendo e vai acontecer então a lei do amor, a regra do amor, como diz hoje no Evangelho, a fidelidade. Pensa nisso, reza bastante, Deus te abençoe, que as regras e normas muito rígidas da sua vida possam desaparecer a partir da vivência do amor de Deus. E a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com seu manto sagrado. Amém.